Bom, a gente vai continuar falando justamente de campanha de vacinação, contato com o secretário estadual da Saúde, o Dr. Jean Gorenstein. Secretário, mais uma vez, muito obrigado por atender a Band News FM. Bom dia. Bom dia, Sandro, Sheila e todos os ouvintes da Band News FM. É sempre um prazer conversar com vocês. Secretário, a gente vai falar de vários assuntos. A gente quer falar sobre terceira dose. Mais cedo entrevistamos aqui o governador João Dória. A Sheila falou sobre exatamente esse ponto. Mas eu queria já aproveitar esse gancho para começar perguntando: esse cenário que a Giovana trouxe para a gente, uma adesão muito baixa do público com comorbidades, ele está se repetindo em todo o estado? Está gerando algum tipo de preocupação? Sem dúvida, isso gera uma tensão. Nós temos uma expectativa que essas pessoas recebam a dose do imunizante, que isso é fundamental. É um grupo vulnerável a desenvolver formas graves, até porque hoje, com o aumento dos horários, dos serviços, das saídas maiores desses adolescentes, inclusive, favorecem o encontro ao vírus, caso não estejam adequadamente protegidos. Isso se inclui tanto máscara quanto o uso da vacina, a administração da vacina. Então, isso é absolutamente fundamental. Nós aguardamos que realmente seja utilizada, faremos mais chamamentos para que esses pais irresponsáveis levem os seus filhos para os postos de vacinação, para que eles possam receber esse imunizante com toda a segurança e protegendo assim a sua condição de vida. Doutor Jean, em relação à terceira dose, não é? A gente acompanhou o anúncio do Ministério da Saúde, esse anúncio recente de iniciar a aplicação da terceira dose para idosos. São Paulo, que vinha até aqui adotando a estratégia de avançar na segunda dose, né, avançar na imunização de adultos, o maior número de adultos possível, e também, inclusive, avançar na imunização de adolescentes, acabou mudando um pouco essa estratégia, né? E entrando no que seria esse Plano Nacional de Imunização, mas antecipando, inclusive, essa terceira dose com outras diferenças. A partir de 60 anos e não 70, como diz o Plano Nacional, e incluindo a Coronavac. Por que dessa mudança de estratégia? Ela tem aspecto político para acelerar porque o Ministério da Saúde decidiu? E essa decisão também de incluir a Coronavac, quais foram os critérios técnicos para que houvesse essa tomada de decisão? Sheila, nós temos todas as quintas-feiras uma reunião que acontece à noite do Programa Estadual de Imunização, que tem a liderança do governador João Dória e também do vice-governador Rodrigo Garcia. Nessa reunião estão presentes tanto médicos, infectologistas, imunologistas, que acabam sendo convidados, bem como cientistas do próprio comitê científico, integrantes do próprio Butantan, como o professor Dimas Covas. E nós já estamos discutindo doses de reforço e não a terceira dose, ou seja, campanhas, novas fases de vacinação que aconteceriam e que, na verdade, estamos progredindo nessa tratativa para o ano que vem como dose de reforço. Porém, há 4 semanas, exatamente 4 semanas, esse comitê tem se debruçado sobre a necessidade de reforçar, frente à variante Delta, uma dose adicional justamente para um público que responde pouco para qualquer vacina, seja ela das vacinas da Covid, sejam vacinas da gripe, e dessa forma dar uma dose adicional. Por que não vamos chamar de terceira dose? Porque quem recebeu, por exemplo, uma Janssen, recebe a segunda, que é uma dose única. Quem recebeu as 2 doses, seja da Astra, seja da Pfizer, seja da Coronavac, receberia uma dose adicional de terceira dose. E por que nós precisamos fazer isso? Porque, naturalmente, uma vez que eu tenho uma produção de anticorpos, que ela já não é igual a de um adolescente e de um jovem, adulto jovem, que ela não é tão robusta, ou seja, ela não produz doses tão altas. E, mais do que isso, a possibilidade de um decréscimo desses anticorpos com o passar dos meses, especialmente a partir do 6º mês, isso implica na necessidade de nós fazermos uma dose adicional. O que ela faz é o que nós chamamos tecnicamente de booster vacinal. Ela eleva os níveis de anticorpos
por estimular as células de memória do nosso organismo na produção de anticorpos. Então, com isso, eu não apenas elevo a produção de anticorpos, como eu mantenho eles elevados por mais tempo, que é esse o objetivo. E qualquer uma das vacinas disponíveis, assim o fazem. Nós sabemos que naturalmente, isso é sabido muito antes dos trabalhos que foram realizados para a Coronavac, por exemplo, que os vírus que têm, as vacinas que têm vírus inativados, elas são normalmente menos imunogênicas do que outras plataformas. Nós sabíamos isso muito antes da realização de qualquer um dos estudos. Isso é natural que aconteça. Nem por isso ela não é eficaz. Prova disso que ela foi chancelada e liberada pela Anvisa, tanto por a sua capacidade de diminuir o número de casos, diminuir o número de óbitos e diminuir o número de internações lá nos estudos, mostrando a sua eficiência, ou melhor, a sua eficácia. A eficiência a gente tem visto hoje na prática, com a redução de números de internações, tanto nos leitos das unidades de terapia intensiva. Hoje nós temos 3.500 pessoas internadas, com 36% de ocupação nas nossas UTIs, especialmente aqui na Grande São Paulo, onde se inclui o município de São Paulo. Ou seja, na prática, nós temos uma boa resposta de vacina para a diminuição de número de casos, diminuição de número de óbitos e também a regressão e a diminuição de números de internação. Então, por isso, qualquer vacina que estiver disponível para uma terceira dose, ela deve ser usada. E nós temos que lembrar um outro aspecto. São Paulo entende que não é só reforçar os idosos. Nós também precisamos, sim, avançar em segunda dose, porque nós já temos a possibilidade, estamos assistindo isso em outros países, são 14 países já se antecipando na terceira dose e no estímulo de doses complementares aí para os esquemas vacinais, por um único motivo: existe a presença da variante Delta. Ou seja, a variante Delta, para todas as vacinas disponíveis, a sua resposta também é menor, ou seja, ela precisa de uma dose de anticorpos mais alta, mais robusta. Por isso, quanto antes nós darmos a segunda dose para a população, antes nós atingiremos essa proteção para todos. Então, a nossa proteção hoje será para aqueles que recebem a segunda dose de uma forma antecipada, bem como a terceira dose ou a dose adicional para aqueles indivíduos acima de 60 anos. E por que 60 anos? Porque, conceitualmente, idosos são todas aquelas pessoas, especialmente nos países em desenvolvimento, acima dessa faixa etária e que merecem e precisam ser protegidos. Secretário, a gente, ao longo de toda a campanha de vacinação, a gente falou aqui na Band News FM, o senhor também falou aqui, vacina boa é vacina no braço, criticamos muito, com toda a razão, os sommeliers da vacina, mas eu queria, essa pergunta também traz critérios técnicos para a gente poder esclarecer, porque ela tem gerado preocupação. Tem uma pesquisa que foi divulgada, Vigivac Covid-19, é uma pesquisa bem robusta, com mais de 60 milhões de brasileiros, feita nesse ano, de janeiro a junho, analisando imunizantes. Não entram os imunizantes Janssen e Pfizer, ela olha para Coronavac e AstraZeneca. O que mostrou a pesquisa, e reforçando a necessidade da terceira dose. Para maiores de 90 anos, a eficácia da Coronavac na vida real cai a 35% quando a gente olha para AstraZeneca, isso a gente está falando contra mortes por coronavírus. Essa taxa sobe, vai para 70,5%, ou seja, a cada 1.000 mortes pela Covid-19 nessa faixa etária, a Coronavac evita 354 mortes, a AstraZeneca 705. E isso, claro, gera muita preocupação pelo uso agora da terceira dose com a Coronavac para esse público. Eu queria pedir isso e qual a possibilidade, existe alguma possibilidade de alguma alteração no planejamento da terceira dose com esses dados, e se isso também gera uma preocupação para a campanha de vacinação? Eu acho que a primeira questão que deve ser vista, especialmente, é que nós continuamos avaliando isso em relação à variante Gama, a P1.
E esses dados, como disse, são sempre acima da faixa etária de 90 anos ou mais. A resposta é muito menor do que 80 anos ou mais, e 70 anos ou mais, ou seja, à medida que nós temos o envelhecimento das nossas células de resposta, as nossas defesas, a gente chama isso de imunossenescência. Então, eu passo a ter uma resposta menor em fruto do meu envelhecimento do sistema imunológico. O que nós precisamos ter? O que nós precisamos efetivamente ter? É uma terceira dose para a produção de mais anticorpos. Ou seja, claramente, quando você olha esses dados, você diz, puxa vida, é verdade, você tem razão. Se nós temos alguns dados que mostram uma resposta menor do ponto de vista imunogênico, de proteção menor, mais um motivo para nós darmos uma terceira dose. Existe, então, um trabalho que foi feito, e foi esse trabalho que norteou um comitê científico que faz parte também dessas reuniões do Programa Estadual de Imunização, que mostravam que com uma terceira dose, e aí sim, para a variante Delta, a proteção, ela passava a ser de 69% a 77%. Quando que ela passava a ser 69%? Exatamente para o público com idade superior a 90 anos. E quando ela atingia cifras maiores para públicos que estivessem com 50 a 80 anos. Ou seja, mostrando que mesmo naquele público mais vulnerável, ela teria a possibilidade, numa terceira dose, de incrementar essa produção de anticorpos e aí proteger essas pessoas. Então, isso é importante. Nós temos que lembrar que quando eu me utilizo de vacinas, volto a dizer, eu posso ter, fazendo uma intercambiabilidade, que a gente chama, usando vacinas de plataformas diferentes, respostas que podem ser até melhores. Isso sem dúvida alguma. Mas, de toda forma, nós entendemos que usar vacinas que cientificamente e em campo mostraram uma eficácia, como esse trabalho que foi apresentado pela China, com também um grande índice populacional, reforça exatamente esse sentido. Portanto, os números que foram revelados agora na pesquisa mostrada pela Folha hoje pela manhã, mostram que há necessidade, sim, de uma terceira dose. Sem dúvida alguma, e já era uma das nossas atenções, ponto de atenção. Fazer a terceira dose com o Coronavac é possível frente ao embasamento científico desses trabalhos que foram apresentados também na própria China, com índices que trazem, sim, uma resposta de proteção. Para a gente fechar esse tópico, doutor Jean, há alguma possibilidade, qual a orientação que será dada quando a gente iniciar em 6 de setembro a aplicação da terceira dose? Como o senhor falou, né? A mistura de vacinas, entre aspas, acaba tendo um efeito positivo. Quando a pessoa chegar ao posto de saúde, se tiver disponível algumas vacinas, tem alguma preferência, alguma orientação de... Vamos supor que no posto de saúde chega alguém que tomou a vacina A, tem lá a B e a C, e olha, é melhor da B, é melhor da C. Tem algum tipo de orientação nesse sentido, ou vai ser como está acontecendo agora, que é ali a que está que está disponível ali em cima da mesa já? Sem dúvida, nós temos que entender que nesse momento nós temos que vacinar, proteger a nossa população com as vacinas que estão disponíveis, que, como disse, elas têm substrato científico para dizer: tomem a vacina, façam esse reforço, especialmente a população idosa, e lembrando que a população idosa que vai ser inflamada vai ser aquela que recebeu a sua segunda dose há, no mínimo, 6 meses da última dosagem, entendeu? Essa é uma coisa extremamente importante, para que aqui nós não tenhamos o chamamento de outras pessoas, de outras faixas etárias que tenham tomado, por exemplo, há um mês atrás. Pessoas acima de 60 anos e há um mês atrás tomaram a segunda dose. Não, essas pessoas ainda vão ter que esperar. O que nós estamos hoje olhando são aquelas pessoas escalonando por faixas etárias, especialmente acima de 90 anos, e aí vamos passar para 80, 89 anos, e assim
decrescendo. E lembrando que sempre se validando na última dose da vacina, que tem que ser no mínimo há 6 meses, exatamente para que a gente faça esse reforço agora, que é quando os anticorpos, essas proteínas de defesa, essas arminhas que são produzidas contra o vírus, tendem a diminuir. E tem mais 2 perguntas, secretário. Quando é que sai? O senhor falou, né? Pelo que eu entendi, então o calendário é escalonado. Quando é que a gente deve ter esse calendário já detalhado? Até aqui a gente tem a partir de 6 de setembro a terceira dose. Quando a gente vai ter a data de como vai funcionar essa etapa da campanha? Na próxima semana, nós já estaremos divulgando isso para que as pessoas possam se organizar. Existe sim uma expectativa, essa expectativa é absolutamente natural e correta para que as pessoas, então, possam receber a dose do imunizante. E a última pergunta, secretário, mudando de assunto, a gente vê hoje, a gente já tem na capital paulista o passaporte da vacina, como está sendo chamado, deve começar a funcionar em breve para grandes eventos, jogos de futebol, Fórmula 1, por exemplo, outras cidades, Rio de Janeiro, por exemplo, também adotando essa medida. Alguma possibilidade do estado de São Paulo como um todo trabalhar com o passaporte da vacina? Nós temos discutido isso com as municipalidades, para que eles possam, sim, fazer esses controles, uma vez que a gestão é uma gestão municipalizada, descentralizada, para que eles possam fazer, inclusive, as próprias vigilâncias, a própria fiscalização. Então, o Estado apoia e acha isso bastante louvável. Nós temos que fazer isso, que é uma forma de nós incentivarmos as pessoas a usarem, se fazerem da vacina, que é uma vacina absolutamente gratuita, vacinas seguras e eficazes, e dessa maneira vão proteger a nossa população. Então, nós hoje temos uma história diferente no estado de São Paulo, principalmente porque mantivemos a exigência da vacina, além da vacina, a própria exigência de uso de máscaras. Então, isso fez e faz a diferença. E dessa maneira que nós vamos continuar. Então, esses ajustes que são feitos pelos municípios, eles estimulam de uma forma direta ou indireta para que as pessoas também tomem a vacina, aquelas que tomaram a primeira dose retornem para tomar a segunda dose, aqueles que não fizeram, que não tiveram nenhum motivo de saúde para não fazê-lo, devem sim fazê-lo para que possam ter a sua vida absolutamente protegida. Mas não é uma política que, por exemplo, como a gente teve no Plano São Paulo, não é algo que deve ser adotado, entre aspas, como obrigatório no Estado. É esse apoio aos municípios, né? Esse apoio é dado de forma não obrigatória. Nós achamos, como disse, uma atitude absolutamente louvável e correta que o município faz para resguardar da sua população, proteger a sua população, a saúde da sua população e o direito daqueles que sempre se preservaram, sejam usando máscara, sejam tomando as vacinas, sejam não se aglomerando, daqueles que podem ser transmissores de vírus. Então, nesse momento, a ótica é olhar exatamente aqueles que não tomam a vacina e que podem disseminar o vírus numa determinada região, comprometendo eventualmente alguém mais vulnerável, podendo levar a risco de mortes, inclusive, e, por outro lado, favorecendo até mesmo a dispersão de novas variantes naquela mesma região. Então, é sempre importante essas medidas locais para que a gente possa fazer os controles de forma adequada. Perfeito. Queria agradecer aqui ao secretário estadual da Saúde, Dr. Jean Gorenstein. Secretário, mais uma vez, muito obrigado. E a gente aguarda, então, as próximas etapas da campanha, esse calendário da terceira dose na semana que vem. Secretário, obrigado, um bom trabalho, bom fim de semana. Muito obrigado, Sandra, Sheila, e a todos. É sempre um prazer falar com vocês. Muito obrigado.